Boa tarde, segunda série. Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem a atividade da página 74. Vamos, então, fazer a correção dessa atividade. Na página 74, eu já tinha passado a questão 1, 2 e 3. A questão número 4, ela era para ser feita em grupo e tal, e eu solicitei que respondessem apenas a parte que dava para responder individualmente, no caso, a letra A. A letra A diz o seguinte: qual a correlação que se pode estabelecer entre o mapa que mostra o IPC e o que mostra o IDH dos países? A gente consegue observar que os países onde há uma maior percepção da corrupção são países que, em geral, as economias são mais frágeis também. Um país que vive momentos de crise econômica, ou que vive constantemente em crise econômica, a população está sempre mais preocupada em garantir as condições básicas de sobrevivência. Então, em geral, não vai haver uma preocupação em massa com as questões políticos, sociais ou meramente políticas, né, que vão resultar aí em casos de corrupção. A questão número 5 diz o seguinte: correlacione as informações do mapa ao lado com as da tabela da página 60 e resolva as atividades propostas. Letra A. Em quais regiões do mundo estão os maiores contingentes de mulheres analfabetas e de pessoas que vivem na extrema pobreza? Que correlação podem ser estabelecidas entre essas duas informações? Bom, os maiores contingentes, né, tanto de pessoas que vivem abaixo da linha internacional da pobreza, quanto de mulheres analfabetas, estão no sul da Ásia, que é formado basicamente por países mais pobres, na África subsaariana, no leste da Ásia e Pacífico. Há uma relação, né, há uma correlação, melhor dizendo, entre a extrema pobreza e o analfabetismo. Sobretudo, né, quando a gente fala da mulher. A mulher, em geral, é aquela que vai cuidar da casa, da criança, e por conta disso ela acaba não ocupando nesses países o mercado de trabalho. É importante considerar também que alguns aspectos religiosos, como por exemplo a forte presença da religião muçulmana, faz com que as mulheres elas ocupem um papel secundário naquela sociedade, porque a gente sabe que dentro das algumas religiões a mulher ela é submissa ao homem, né? O homem é que vai sair, é que vai trabalhar, é que vai, a princípio, estudar, né? E a mulher ela teria uma outra função aí nessas sociedades. Uma coisa interessante de pontuar é que a região onde houve maior redução de pobreza, no caso o leste da Ásia e Pacífico, né, incluindo aí a China, foi a que teve maior redução também de analfabetismo feminino. Isso vem a reforçar essa relação. A partir do momento que a mulher ela tem acesso a uma educação de maior qualidade, ela vai ter acesso ao mercado de trabalho e vai também começar a colaborar, né, de forma definitiva para o melhoramento econômico no quadro geral aí desses países. Letra B, relacione os fatos com a terceira meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Caso não se lembre dele, reveja o infográfico nas páginas 72 e 73. A terceira meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que seria, né, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, ela é importante por assegurar a igualdade de direitos entre homens e mulheres.
percebemos, né, analisando os mapas, que a elevação da escolaridade feminina, ela tem um reflexo direto sobre a melhoria da economia desses países. Então, a terceira meta, ela não está voltada apenas para uma parcela da população, no caso, a parcela da população feminina dos países com problemas em relação ao desenvolvimento econômico, mas ela também é de interesse geral, justamente porque, a partir do momento que a mulher tem acesso ao mercado de trabalho, melhores condições de trabalho, é possível observarmos que vai existir uma melhoria, né, no quadro geral dos aspectos econômicos desse país. Lá na página 74, questão número 6, com base na análise do infográfico das páginas 72 e 73, faça as atividades. O que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Houve avanço nos objetivos propostos para 2015? Gente, esses objetivos são metas determinadas pela ONU para melhorar a qualidade de vida dos países, principalmente dos países mais pobres, garantir que houvesse diminuição das desigualdades sociais a nível mundial e, evidentemente, diminuir aí conflitos, confrontos, calamidades, situações, né, oriundas aí da crescente pobreza de alguns países e regiões. Aí pergunta se houve avanço dos objetivos propostos, os avanços foram pouquíssimos. A gente percebe que muito se falou, né, muito se discutiu, mas efetivamente poucas políticas públicas foram criadas para alcançar essas metas e, de qualquer maneira, olhando num quadro mais geral, os interesses dos países mais ricos, eles acabam prevalecendo, né, no alcance e no modo de qualquer tipo de planejamento, mais a longo prazo. A letra B, leia e interprete os gráficos e as ilustrações de cada um dos ADM e escreva um texto com as informações extraídas deles, né? Vamos ver então quais são as informações que estão nesses gráficos. Nós vamos observar que, de maneira geral, pouco se avançou. Algumas metas específicas, elas tiveram, sim, algum avanço, né? Por exemplo, no objetivo 1, a quantidade de pessoas a nível mundial que viviam na extrema pobreza caiu de 1,9 bilhão em 1990 para 836 milhões em 2015. Então, houve avanço. No objetivo 2, no mundo, a quantidade de crianças em idade escolar fora da escola caiu de 100 milhões em 2000 para 57 milhões em 2015. Na África subsaariana, a taxa de matrícula no ensino fundamental saltou 60% para 80% em 2015. Entretanto, né, ainda é baixa, porque estamos vivendo um momento da história da humanidade onde a educação ela é primordial para a inserção do indivíduo na sociedade, uma inserção de forma mais efetiva, né? O objetivo 3, no mundo atual, mais meninas vão à escola que no passado, né? Em 1990, na Ásia, 74 meninas para cada 100 meninos estavam matriculados. Em 2015, 103 para cada 100. 90% dos 174 países onde os dados são veiculados, as mulheres aumentaram sua representação, porém, ainda está muito longe, né, de chegarmos a um número considerável de mulheres tendo contato aí com escolarização e chegando
ao mercado de trabalho de forma qualitativa, não apenas quantitativa. A 4, o índice de vacinação aumentou no mundo. Em 2000, 73% das crianças receberam pelo menos uma dose de vacina contra o sarampo. Em 2013, esse índice subiu para 84%. Entretanto, houve um decréscimo aí no que se refere a alguns locais, porque surgiram, novos surtos, mas isso é muito pontual. Mas, de qualquer maneira, atrapalha aí, o alcance desse objetivo. Um exemplo disso é o retorno do surto de ebola na África. Isso fica muito pontual, porque ocorreu na África, porque ficou ali e tal, mas a gente não pode desconsiderar. O objetivo 5, a taxa mundial de mortalidade materna caiu de 380 para 100 mil bebês nascidos vivos em 1990 para 210 por 100 mil em 2013. Aumentou a nível mundial o percentual de nascimentos acompanhados por profissionais de saúde especializados, porém, em alguns países, por questões ainda culturais, o percentual de partos não acompanhados continua alto. Objetivo 6, a quantidade de pessoas portadoras de HIV que recebem terapia antirretroviral saltou de 800 mil em 2003 para 13,6 milhões em 2014. Na África subsaariana, foram entregues aí mais de 900 milhões de mosquiteiros impregnados de inseticidas, que ajudou a diminuir surtos de doenças como malária, e outras doenças transmitidas por mosquitos. Mas a questão do HIV na África ainda é uma questão bastante preocupante. Objetivo 7, em 1990, 2,3 milhões de pessoas tinham água potável encanada. Esse número subiu para 4,2 bilhões em 2015. Desde 1990, foram eliminadas praticamente todas as substâncias que destroem a camada de ozônio, e se estima sua recuperação total em meados deste século. Objetivo 8, ajuda oficial para o desenvolvimento dado pelos países desenvolvidos aumentou 67% entre 2000 e 2014. Houve um salto aí, de 81 bilhões para 135 bilhões de dólares. 6% da população mundial tinha acesso à internet em 2000 e esse número subiu para 43% em 2015. Entretanto, ainda é possível perceber que há uma concentração de usuários na internet nos países mais desenvolvidos. O que esse aumento a nível mundial, na realidade, ele mascara um dado. Os países mais pobres, eles continuam tendo uma restrição no que se refere ao acesso à internet. Os países ricos, houve uma ampliação desse acesso. Então, você olhando só os números, você vai achar que o acesso foi democratizado. Entretanto, esse acesso ele continua sendo concentrado.